Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui mais uma aula do nosso curso gratuito de leilão. A gente está falando para lembrar aqui dos leilões extrajudiciais, né? A gente já fez toda a parte de leilão judicial, a gente já tratou sobre a reforma tributária e sobre a tributação na venda do imóvel na nossa live. Quem não viu, veja aí. E agora a gente vai continuar com o leilão extrajudicial e já vou deixar aqui, hoje é dia 29 de abril, já deixar aqui combinado que eu marquei uma live com o André Zalkman, do site Leilões Eletrônicos, tá? Ele é um leiloeiro, trabalha com isso já há muito tempo. Ele vai contar aqui a história. No dia 4 de maio, às 20 horas. Até alguns temas aqui polêmicos eu vou deixar para live, nem vou comentar aqui hoje. Falar com um especialista, né? Ele é especialista em leilão extrajudicial. Ele tem livros sobre alienação fiduciária, né? Que é o contrato que a gente está tratando aqui nos famosos leilões de banco. Então vai ser bem legal aí, todo mundo convidado. Vamos começar aqui. Eu vou voltar aqui para o fluxograma que a gente já falou na última aula, só para a gente lembrar onde a gente está, que hoje a gente vai tratar sobre os leilões, efetivamente, que é a última parte aqui desse gráfico. Então vamos lembrar, a gente começa com a inadimplência, né? A pessoa comprou o imóvel, não conseguiu pagar, e aí começa o prazo dela de carência, que o banco não faz nada, espera ver se ela vai pagar. Não pagou, o banco vai ao cartório, intima essa pessoa para purgar a mora, ela tem 15 dias para ir lá no cartório pagar, para continuar com o financiamento. Não pagou, a consolidação da propriedade. A propriedade vira inteira do banco. O banco tem que averbar essa consolidação e aí a gente vai marcar os leilões obrigatórios. Vamos passar aqui. Bem, averbação da consolidação. Como eu disse, quando há essa averbação, existe ainda uma limitação de disponibilidade. Eu até botei aqui, ó, nesse caso, alguns até botam, alguns cartórios botam consolidação da propriedade com limitação de disponibilidade. O que significa isso? Que apesar desse imóvel voltar para o banco, ele ainda não pode fazer o que ele quiser. Olha aqui, o vermelhinho ali embaixo. Cabendo à fiduciária, o banco, a obrigatoriedade de efetuar os leilões previstos no artigo 27 da lei. Da lei o quê? De alienação fiduciária. Nesse caso aqui era até uma securitizadora, não era um banco, mas não importa. Então veja, o banco vai consolidar a propriedade, vai averbar. Depois disso, vão haver 2 leilões obrigatórios. Primeiro leilão, tem que fazer esse leilão em 60 dias dessa averbação. Não tem nulidade se passar esse prazo, tá? A jurisprudência entende, mas o ideal é que cumpra ali a lei e faça em 60 dias. O devedor vai ser comunicado por carta e por e-mail, caso tenha esse e-mail no contrato, e o valor mínimo nesse primeiro leilão é aquele previsto em contrato. Como é que funciona isso? A gente conversou um pouco sobre o contrato de alienação fiduciária e eu falei que o contrato já prevê o valor, obviamente vai ser atualizado, mas prevê o valor que esse imóvel será levado a eventual leilão. O primeiro leilão é esse valor. Eu peguei aqui um exemplo dessa mesma matrícula e olha, valor para fins de leilão, 1.809.000. Então já tem, não tem, lembra que no judicial vai ter o primeiro leilão, o segundo leilão? Aqui também, mas os valores são diferentes, não é primeiro leilão o valor da avaliação e segundo leilão 50%. Primeiro leilão aqui é o valor definido em contrato. Pode ser até maior do que a avaliação, tá? O banco vai fazer esse valor aí no contrato. Segundo leilão. Teve o primeiro leilão, foi negativo. Dentro de 15 dias vai ter o segundo leilão. Olha o valor mínimo desse leilão, que diferença. Esse valor mínimo vai ser a dívida. E aí vai botar as despesas de cartório, os tributos e cotas condominiais não paga, vai ser a dívida completa. Para o imóvel ficar limpinho. E aí eu botei uma polêmica aqui. O preço vil. Lembra que a gente falou que no leilão judicial, em geral, o primeiro leilão, os juízes costumam botar pelo valor da avaliação, apesar de não ser obrigatório, e no segundo leilão, 50% do valor de avaliação. E não poderia ser abaixo de 50%, porque em regra seria preço vil, a não ser que tenha uma decisão judicial, a gente conversou isso lá na primeira fase do curso. Aqui não, aqui é o valor da dívida. E agora, a minha pergunta é, que eu vou tratar na live com o André, e se a dívida for muito pequena? Aplica-se vedação de preço vil? Vamos dar um exemplo. Naquele imóvel anterior, 1.809.000 é o valor do imóvel. Imagina que esse devedor, somando tudo, deve só 300.000. No segundo leilão, o valor mínimo seria 300.000? Polêmica, a gente conversa lá. Bem, e se não vender nesse segundo leilão? Se não vender nesse segundo leilão, lembrando, eu botei uma observação. Como às vezes a dívida, com tributo, com condomínio, etc., pode ser até maior do que no primeiro leilão. O leilão extrajudicial tem isso. Então, digamos aqui no exemplo anterior, o primeiro leilão vai ser 1.809.000. Imagina que essa pessoa quase não pagou nada, ainda está devendo condomínio, ainda está devendo IPTU.
tudo isso vai ser colocado na dívida, né? Então pode ser que no primeiro leilão seja o valor mínimo 1.809.000, não vai vender, né, nesse meu exemplo, e no segundo leilão pode ser que seja 1.900.000. E aí você vai falar, pô, Lucas, mas aí que não vai vender mesmo. Sim, mas tem que obedecer à lei, esses leilões são obrigatórios. Então o banco vai colocar a leilão lá o valor, sabendo que não vai vender, para o quê? Para a dívida ser extinta, olha o que eu coloquei ali, se não vender, dívida é extinta, e o imóvel passa agora a ser do banco, que já era, mais livre, não tem mais aquela limitação, ele não tem leilão obrigatório para fazer. Agora, depois que acabou o segundo leilão e não foi vendido, o banco pode fazer exatamente o que ele quiser com o imóvel é dele, tá? E eu ainda botei aqui uma observação que até o fim do segundo leilão, o devedor tem preferência para recomprar esse bem. E ele vai ter que pagar um novo ITBI, que é o imposto de transmissão. Por quê? O imóvel, quando ele comprou esse imóvel e botou para a garantia do banco, ele pagou o ITBI. O banco consolidou a propriedade, então esse imóvel voltou para o banco. E agora, essa pessoa que perdeu o imóvel quer pagar, imagina, conseguiu o dinheiro. Ele quer pagar e, depois de consolidar a propriedade para o banco, quer voltar a propriedade para ele. Aí ele não continua com o financiamento aqui, tá? Ele paga tudo e ainda paga o ITBI. Uma situação mais difícil de acontecer. Bem, eu botei aqui alguns aprofundamentos, tá? Porque a lei tem alguns detalhes, principalmente quando a lei foi modificada. Se o imóvel for comercial, tem uma mudança. No segundo leilão, o credor pode escolher botar por 50% do valor do primeiro leilão, né? Que era o valor da avaliação. Ao invés do valor da dívida. Ele pode fazer essa troca. Como eu falei, pode ser até que o valor fique mais alto, né? Então, o credor, né, que é o banco, tem esse direito. Tem outro aprofundamento aqui. Caso haja os dois leilões negativos, o banco tem que averbar essa ocorrência. Porque lembra que eu disse que teve os dois leilões negativos, agora o imóvel é do banco para ele fazer o que ele quiser? Então ele tem que averbar que isso aconteceu. Porém, muitos bancos não averbam, colocam o imóvel no terceiro leilão, que a gente vai falar aqui um pouquinho, e diz que a obrigatoriedade de averbar esses leilões negativos é de quem comprar. Então você tem que ficar ligado no edital. Dação em pagamento, mais uma observação que eu fiz aqui. Lembra que eu falei que tem dois leilões obrigatórios? Isso é para proteger o devedor, porque se sobrar dinheiro desses leilões, o devedor vai receber. Então imagina, eu paguei um pouco o imóvel e não consegui pagar mais. O banco vendeu. Minha dívida com o banco era 1 milhão, o banco vendeu por 1.200.000. Esses 200.000 tem que voltar para mim, estou perdendo o imóvel, né? Então, o que é a dação em pagamento? É quando eu falo, banco, quer saber? Vamos fazer o seguinte, eu te dou esse imóvel e a dívida acaba? Bota aí, te dou esse imóvel, acabou o meu problema. Tá bom, isso a lei deixa fazer, já que é para proteger a pessoa que está perdendo imóvel, se ela quiser ela dá o imóvel e acabou. E aí o banco pode ir direto para o que eu vou falar aqui do terceiro leilão. Outro aprofundamento, ver sempre no edital a questão de evicção de direitos. O que é uma evicção? Evicção é quando eu perco um bem. Então, por exemplo, eu compro um bem de você e depois descobre-se que esse bem não era para ser seu. Aí eu vou perder esse bem para esse proprietário, vai acontecer uma evicção. E o que eu vou fazer pelo Código Civil? Eu vou processar o vendedor dizendo, olha, você me vendeu o imóvel não era seu, nesse exemplo, sofri evicção, então eu quero o reembolso. Geralmente os editais tratam sobre evicção. Por quê? Porque eu botei aqui, observar se é ação judicial. Imagina que o banco cometeu algum erro nesse procedimento, nesse contrato, e esse morador lá, esse dono do imóvel, está processando o banco. O banco vai mandar para leilão, lembra, esse leilão é extrajudicial. Então esse processo vai estar correndo, o banco vai mandar para leilão e pode ser que haja uma evicção. Depois essa pessoa ganha esse processo e eu perco o bem. Então é bom estar lá certinho, como que o banco vai me devolver esse dinheiro, se é com juros, se é sem juros, sempre observar no edital, tá? Bem, e aqui chegamos ao terceiro leilão. O que é o terceiro leilão? Qualquer leilão que não seja esses dois obrigatórios. Então mesmo que o banco mande 10 vezes para leilão, a gente chama de terceiro leilão, porque a regra vai se repetir. A regra principal aqui é que o banco, como é livre, como o imóvel virou dele, esse terceiro leilão ele faz a regra que ele quiser. Então, inclusive, pode financiar, pode abrir para venda direta. O que é venda direta? Ele bota lá no site e diz, quem comprar leva, entendeu? Eu tô vendendo diretamente, não é leilão. Eu posso abrir para propostas, eu posso botar lá, olha, o leilão vai ficar aberto até o dia 10, se não tiver venda, você pode mandar a proposta que você quiser depois do dia 10. E pode ter o leilão condicional. O que é o leilão condicional? Explicando aqui rapidinho. É uma prática que o Santander usa muito, que é assim, eu coloco um valor mínimo e aceito propostas abaixo desse valor, só que é condicional, eu vou olhar depois. Então eu coloco assim, olha, pode ter isso ou não no edital, tá? Se vender acima de 700 mil, tá vendido no leilão. Agora, eu aceito propostas acima de 500 mil, mas eu vou avaliar pós-leilão. Então você manda lá, olha, não vendeu por 700, quero pagar 500. O banco vai olhar, de repente vai ligar para você e falar, poxa, olha, avaliamos aqui 500, não vale, mas aceito 550, quer fechar? Se você quiser, tudo bem. Seu leilão condicional, né? Fica ali
Sempre terceiro leilão, porque não tem mais obrigatoriedade da lei. Então fica ali pro banco decidir depois se ele quer vender ou não. E botei, pode aceitar financiamento. Tem casos até da Caixa Econômica que eles cobram só 5% de entrada e financiam o resto. Então você vai ter que ver nesse terceiro leilão o edital e de repente o banco aceita financiar, não tem problema. Você vai lá ver seu crédito primeiro, antes de participar do leilão, já avalia com o banco, já consegue uma carta ali e participa do leilão financiado. Esse terceiro leilão são ótimas oportunidades, tá? Bem, e era isso para essa aula. Como eu falei, vai ter o caso polêmico aí do preço vil, mas eu vou deixar pra gente tratar disso na live e aí depois, se houver alguma dúvida, vocês perguntam lá e a gente vai conversar. Já digo que tem muita jurisprudência, tá, sobre o preço vil, a gente vai analisar lá na live. Qualquer dúvida, só botar aí embaixo.